Olá pessoal, como vão? Tudo bem? Hoje, final de mês, 31 de março de 2020, estamos aqui gravando essa aula, já que estamos impedidos de nos comunicarmos pessoalmente face a esse problema do coronavírus. Hoje nós vamos discutir sobre a equiparação salarial. O que é a equiparação salarial? Como se dá esse instituto? Como eu devo aplicá-lo? Antes de responder a esses questionamentos, é bom termos fixo que vige não só no direito convencional, como também no direito do trabalho, o princípio da igualdade. E mais especificamente, no nosso caso, o princípio da igualdade salarial. Isso está desde a organização da OIT, Organização Internacional do Trabalho, quando da sua Constituição, lá em 1919, por volta do artigo 41, bem como na Declaração Universal dos Direitos do Homem, de 1948, também na nossa Constituição Federal atual, de 1988, por volta do artigo 7º, como também no artigo 5º da CLT, onde se traduz a seguinte informação: todo trabalho de igual valor corresponderá salário igual, sem distinção de sexo. Vamos repetir? Todo trabalho de igual valor corresponderá salário igual, sem distinção de sexo. Observe, minha gente, que nós estamos aqui apoiados num preceito aonde não pode haver a discriminação salarial, seja em razão do sexo, mas vou além, como também não pode haver nenhum tipo de discriminação salarial em razão de funções ou até mesmo de inaptidões segundo o entendimento do empregador. Isso tem que estar claro, a regra tem que ser clara. Todo trabalho de igual valor, na mesma proporção, na mesma medida, tem que ser pago um salário igual. Isso não diz respeito à remuneração, mas diz respeito, sim, ao salário. Imaginemos aqui, de forma bem simples, para não deixar a nenhum tipo de conteúdo complexo, e temos que ser objetivo aqui na nossa discussão, que o trabalhador A ganhe salário de R$1.000. Trabalhador A ganha salário de R$1.000. E temos o trabalhador B, que exerce a mesma função, com a mesma qualidade, com a mesma competência, mas recebe salário de R$800. Talvez ele receba ali também como bônus R$800. Deixa eu repetir, para não ter que desfazer essa gravação. Trabalhador A ganhando salário de R$1.000. Já o trabalhador B, na mesma função, recebendo salário de R$800 e bônus de R$200. Observe que no final dessa conta, o trabalhador B receberá uma remuneração de R$1.000. E o A também receberá R$1.000. É possível aplicar o Instituto da igualdade salarial, da equiparação salarial? Sim, é possível. Ora, temos que ter em mente que a equiparação salarial, o nome já diz, é equiparação salarial, não equiparação de remuneração. O trabalhador B que ganha R$800 não pode ser discriminado. Se ele exerce com as mesmas perfeições, as mesmas características, a mesma qualidade, ora, ele deve receber como salário R$1.000 e não os R$800. Mas para que isso ocorra, se faz necessário atender alguns requisitos. E quais são esses requisitos? Um dos requisitos são as partes, aonde, equiparando aquele trabalhador seletista que deseja ter o seu salário elevado pelo paradigma,
aquela pessoa que já tem como uma remuneração e ele será a minha referência ali para que eu possa ter a minha remuneração igual a desse paradigma. Então, equiparando, aspira a receber a remuneração do paradigma. Feito isso, essas duas pessoas têm que atender alguns requisitos previstos no artigo 461 da CLT. Quais são esses requisitos? Identidade de função, trabalho de igual valor, mesma localidade, mesmo empregador, simultaneidade na prestação do serviço e inexistência de quadro organizado de carreira. Mas o que seria a identidade de funções? Deverá o empregador pagar o mesmo salário ao empregado quando existir prestação de serviços na mesma função. Então, a identidade de função quer dizer que o trabalhador A e trabalhador B exercem a mesma atividade. Mas também tem que ser atendido o segundo requisito: trabalho de igual valor. Aquele feito com a mesma produtividade e com a mesma perfeição técnica entre as partes. Nesse caso, se esse requisito também é aceito, ele deve ser levado em consideração, como também deve ser levado em consideração o trabalho realizado na mesma localidade. Ou seja, o trabalho deve ser prestado aonde essas duas pessoas estão ali exercendo aquela função. E também deve ser atendido o requisito do mesmo empregador. O trabalho realizado pelo equiparando e paradigma devem ser prestados ao mesmo empregador. Não pode um trabalhador querer receber igual a de uma outra empresa. Não existe isso. Nesse caso, em equiparação salarial, o mesmo empregador é requisito fundamental. Como também é requisito a simultaneidade na prestação do serviço. Equiparando e paradigma devem, em algum momento do contrato de trabalho, ter trabalhado juntos na mesma localidade. E também deve ser atendido o último requisito: inexistência do quadro organizado de carreiras. Inexistência do quadro organizado de carreiras. Uma das causas que impede a equiparação salarial é a existência. Então, existindo esse quadro organizado de carreiras, não pode esse trabalhador requerer a equiparação salarial. Mas, não existindo, sim, são os requisitos necessários para que hajam o pedido e também a concessão dessa equiparação salarial. Vamos relembrar? Identidade de funções, trabalho de igual valor, mesma localidade, mesmo empregador, simultaneidade na prestação do serviço, inexistência de quadro organizado de carreiras. Observe que, uma vez preenchido esses requisitos, caberá a esse empregado fazer a sua solicitação, que deverá ser atendido por esse empregador. Isso seja feito tanto administrativamente, ou seja, dentro da empresa, como também poderá ser feito via judicial. Ok? Com isso, nós encerramos esse conteúdo de equiparação salarial e eu quero pedir a vocês que leiam o material de apoio e, na ausência de mais informações, querendo mais informações, leia também a obra de Bezerra Leite, que está disponível no nosso portal na biblioteca da Univale. No mais, siga aqui meu abraço e desejo de que brevemente possamos voltar a nos encontrar. Um forte abraço a todos e até mais.